Ei, você sabia que as emoções podem interferir e até mesmo causar doenças no couro cabeludo? Cerca de 40% das pessoas que buscam tratamento com o dermatologista têm algum fator emocional relacionado. Saber como prevenir e diagnosticar doenças do couro cabeludo é tema do De Bem com Você de hoje. Por questões relacionadas ao estresse e ansiedade, a Débora percebeu uma queda acentuada de fios de cabelo. A quantidade que caía durante o banho provocou, inclusive, um medo de lavar o cabelo. Quando eu ia tomar banho, saía muito cabelo, sabe, no ralo do banheiro. Tava lotado de cabelo, eu tinha medo de tomar banho. Na verdade, às vezes eu nem lavava o cabelo com medo de cair, porque eu passava a mão e saía muito, e tava muito ralo. Daí com essas crises que eu tinha. Quando há relação entre estresse e queda de cabelo, é importante tratar ambas as situações. A perda dos fios, por exemplo, pode ser solucionada com suplementos e tratamentos específicos. Mas de nada adianta se a saúde mental também não for tratada. Eu passei em outros médicos, os médicos não identificavam nenhum problema de saúde em si, assim, de anemia, né, ferro, não faltava nada. Era simplesmente estresse, eu não sabia o que fazer. Daí eu tentei alternativas, remédios, né, que às vezes passam. Tudo, nada deu certo. A única coisa que está dando mais certo hoje em dia é o tratamento realmente que eu estou fazendo psicológico por causa do estresse. Eu não imaginava que isso acontecia tanto assim com as pessoas. Eu não sabia que podia desencadear uma coisa tão grave, uma coisa que mexe tanto com o nosso emocional, que é o cabelo. O cabelo reflete o que somos, pois expressa a nossa identidade pessoal por meio do visual. Com alguns meses de tratamento, seguindo as orientações de um especialista, Débora contou como está a autoestima. Tá aumentando, mas eu ainda tô na luta ainda, né? Eu não posso parar o tratamento. Hoje dá para fazer secar o cabelo, né? Que antes eu tinha medo de secar o cabelo, porque na escova, além do banho que saía muito, na escova ficava muito também. Então, nossa, e muitas vezes a gente não quer sair de casa quando o cabelo tá feio, quando, né, você não tá se sentindo bem. E além do tratamento, além de ajudar eu na minha parte de ansiedade, no meu estresse, sabe? Naquela irritação que eu tinha, porque eu já estava irritada, já estava estressada, já estava ansiosa. Daí você vê seu cabelo caindo, você fica muito mal, você fica muito estressada, assim, dá vontade de chorar, não dá vontade de sair de casa, não dá vontade de fazer nada, porque você já tá com esse problema de estresse, ansiedade, e ainda o cabelo fica caindo. É muito estressante, mas agora já tá muito melhor, porque eu sei hoje fazer algumas técnicas, sei algumas coisas que eu sei que é crise de ansiedade, então parece que vai voltando. E o cabelo melhor, você acaba conseguindo sair mais e ter um pouco mais de qualidade de vida e saber que ele vai voltar. Que bom que a Débora buscou tratamento e hoje está bem melhor. Entender as principais doenças do couro cabeludo é fundamental para que você consiga verificar se tem alguma patologia capilar e, claro, buscar o tratamento adequado. Isso porque quanto antes for identificado o problema, maiores são as chances do paciente conseguir recuperar a saúde dos fios e ter mais qualidade de vida sem precisar comprometer a autoestima. E para entender mais sobre esse assunto, recebemos no estúdio hoje o especialista em saúde capilar, Dr. Leopoldo Dualib. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com vocês e com todos em casa. Nós que agradecemos. Doutor, para a gente começar, tem uma doença do couro cabeludo que provoca dores no couro cabeludo. Qual que é essa doença e quais são os principais sintomas dela, além da dor? Perfeito. Algumas pessoas realmente têm um incômodo no couro cabeludo que a gente não sabe explicar muito de onde que vem. Mas é uma sensação de dor que pode ser tanto sem tocar no couro cabeludo ou às vezes até quando está penteando, quando está tocando o couro cabeludo. Tanto que eu tenho um paciente que quando ele vai ao barbeiro,
ele já o conhece, só vai naquela pessoa específica porque já sabe cuidar dele direitinho e sabe que tem que ir com mais cuidado porque realmente sente o incômodo. Então, em algumas pessoas não tem uma causa específica, mas em outras é interessante que pode vir acompanhada de uma queda de cabelo. Então, essa dor que a gente chama de tricodínia pode vir acompanhado com uma queda de cabelo chamada eflúvio telógeno. O que é esse nome feio? É uma queda acentuada do cabelo, que o cabelo começa a cair em grande quantidade. Vê muito cabelo no ralo do banheiro, cabelo no sofá, ou às vezes em cima da comida. Então, nessas quedas de cabelos acentuadas, pode também vir associada com dor no couro cabeludo. E essa dor, ela é pontual? Ela pode acometer só uma região ou geralmente é em todo o couro cabeludo? Pode ser os dois. Pode ser tanto pontual quanto em todo o couro cabeludo. Aí é muito específico de pessoa para pessoa. Pode ser confundida com uma dor de cabeça, de repente? É um pouquinho diferente, mais aguda. Porque ela é mais um ardor e o paciente consegue perceber que é mais na pele do couro cabeludo do que vindo mais de dentro. Externo. Exatamente. Essa é a diferença. Exato, perfeito. Ótimo. Doutor, e tem uma quantidade ideal, ou uma quantidade, sei lá, que os fios caem. Mas quando que deve ser, assim, alerta, tá caindo demais e eu preciso procurar ajuda, eu tenho que buscar um especialista. Qual que é o ponto para acender esse sinal de alerta? Perfeito. Então é importante que todo mundo em casa entenda que o cabelo tem um ciclo capilar, ou seja, ele tem a fase de crescimento, de repouso, depois ele cai e ele volta a crescer novamente. Por isso que a gente encontra cabelos no dia a dia, no travesseiro ou na comida, mas em pequena quantidade. E cada pessoa tem o seu padrão, pode ser 50, 100 fios. Não existe um número exato que a gente pode generalizar para todas as pessoas. Então é importante que você saiba mais ou menos quantos fios de cabelo caem no seu dia a dia. E quando é que deve chamar atenção para alguma alteração do couro cabeludo ou de queda de cabelo, mais importante? Quando o seu padrão aumentar. Por exemplo, se caem 10 fios por dia, começa a cair 30, 40 todos os dias, por várias semanas, aí sim, tem que chamar atenção e buscar um especialista para saber o que está acontecendo. Algum produto, de repente, que a pessoa trocou, um shampoo, pode provocar uma queda mais acentuada? Não é tão comum, mas algumas pessoas realmente têm alergia a algumas substâncias que na hora que troca do produto que já vem usando há algum tempo, pode ser exposta e causar uma irritação no couro cabeludo e levar a uma queda. Mas não é tão comum assim. E os cabelos das mulheres realmente caem mais do que o dos homens, porque a maior reclamação tem cabelo por todo lado nessa casa. Geralmente a gente escuta isso em algumas casas, não é o meu caso. Infelizmente isso não é verdade. A queda de cabelo é muito semelhante entre homens e mulheres. A grande diferença é que a maioria das mulheres tem um cabelo mais comprido. Então, por exemplo, se a gente pegar... mais visível, né? Exatamente. Se a gente pegar os nossos 2 fios de cabelo, para o meu ficar mais perceptível, tem que cair às vezes 3, 4 vezes a mais do que o seu para ter a mesma proporção de visualização no dia a dia. E por isso que nas mulheres acaba ficando mais perceptível. O cabelo das crianças também cai em bebês, durante toda a faixa etária? Cai de todo mundo, porque isso é natural, isso é fisiológico, faz parte da gente, o ciclo capilar. Então cresce, desenvolve, cai e depois volta a crescer de novo. Os bebezinhos a gente até observa algumas entradas, né, quando eles são recém-nascidos, até um certo mês. É o curioso que na criança, logo mesmo quando ele nasce, há uma troca completa. Às vezes até 2 vezes troca o cabelo inteiro para depois ter o cabelo que vai ter pro resto da vida. Então os pais podem ficar tranquilos. Podem. Bom, nós vamos para o intervalo e a gente já volta com mais assuntos aí, mais informações, né, sobre a saúde do seu couro cabeludo. A gente já volta. Olá, estamos de volta. Níveis altos de estresse e ansiedade, além de outros fatores psicológicos, podem acarretar diversos problemas no couro cabeludo. E para entender essa associação saúde emocional versus saúde capilar, o De Bem com Você de hoje recebe o Dr. Leopoldo. Doutor, psoríase, o que é? O que provoca? Essa doença do couro cabeludo, que é a psoríase, ela pode acometer não só o couro cabeludo, mas diversas áreas do corpo também. É muito comum a gente ver em cotovelo, joelho e até na região lombar. Como a gente pode observar aqui na imagem, na televisão, é uma área vermelha, bem delimitada e que tem uma descamação ela mais brancacenta, mais branca, diferente da dermatite seborreica, que às vezes é um pouquinho mais amarelado e não tão bem demarcado. Então isso é uma doença
autoimune que provoca esse processo inflamatório na pele e que, como eu comentei, pode acometer várias partes do corpo e que a gente realmente tem que tratar com medicações anti-inflamatórias. Na maioria dos casos que são mais simples, com cremes de passar, mas muitas vezes até com medicações, comprimidos ou injetáveis é necessário também. Tem cura? Existe controle. A gente consegue controlar a psoríase e diminuir bastante o processo inflamatório. Às vezes fica uma ou outra área resistente, mas na grande maioria dos pacientes a gente consegue diminuir boa parte da inflamação. É hereditário ou algum fator pode desencadear essa doença, doutor? É uma alteração que a própria pessoa desenvolve. E o interessante é que a parte emocional, o estresse, muitas vezes pode estimular a piora desse quadro. Então, uma pessoa realmente que tem um estresse emocional agudo, às vezes perdeu um ente querido ou se mudou de uma cidade para outra, que causa uma certa dificuldade de ajuste naquela região e um estresse acima da média, pode ter uma piora da inflamação na pele. Tá, e você falou que pode aparecer em várias partes do corpo, mas o couro cabeludo ainda é o mais comum ou de repente começa em uma parte do braço, enfim, igual o senhor falou, nas extremidades, e é bom já procurar o dermatologista? Exatamente, então tem algumas áreas que é bem característico acometer, que é nos cotovelos e nos joelhos, mas no couro cabeludo também é bastante frequente. Ótimo, então qualquer sinal, corre para o especialista. Exatamente. E agora tem uma outra doença também que está muito relacionada às questões emocionais, que é a dermatite seborreica. Exato, a dermatite seborreica, ela pode ter quadros mais leves e mais intensos. Aqui a gente vê um intermediário, é a famosa caspa. Então, a dermatite seborreica pode ser basicamente uma oleosidade acentuada no couro cabeludo que a gente consegue controlar com shampoos anti-caspa ou anti-oleosidade. Com a evolução ficando mais intensa, a gente começa a ver a descamação mais presente, que ela se solta mais fácil do couro cabeludo e fica preso nos cabelos. Os fios. Exatamente. E até também, quando a gente vai usando roupa mais escuras, camiseta preta, fica mais presente na roupa. E até em quadros mais intensos, lembra até a psoríase. Às vezes é até difícil a gente diferenciar quando é uma psoríase e quando é uma dermatite seborreica. Tanto que tem um termo que a gente usa que chama seborríase, que é como se fosse uma combinação de seborríase com psoríase. Então isso fica um diagnóstico difícil de bater o martelo, então a gente acaba tratando semelhante. E essa enfermidade, ela pode afetar também as crianças? Porque geralmente a gente vê adultos, né? Mas pode acontecer pode na fase sim, infantil. Tanto em crianças quanto em adultos, pode acontecer. Alguns fatores podem contribuir com o surgimento dela? Sei lá, por exemplo, produtos muito oleosos no cabelo para uma pessoa que já tem o cabelo mais oleoso ou não? Isso é interessante, que a gente tem que tratar adequadamente os nossos fios e o nosso couro cabeludo, ou seja, usar o shampoo adequado, o condicionador quando necessário, porque se a gente não retirar a oleosidade do couro cabeludo, acaba irritando mais o couro cabeludo e levando a uma dermatite seborreica e formando aquela parte mais vermelha e até uma descamação. Então a gente precisa usar o shampoo quando necessário, anti-oleosidade, com o condicionador, e até a frequência vai depender de cada pessoa, porque tem pessoas que podem lavar cada dia sim, dia não, e já controla bem a oleosidade. Agora tem pessoas que têm o couro cabeludo mais oleoso e precisa sim lavar o couro cabeludo todos os dias. Tá certo, doutor. E ao contrário também, uma pessoa que tem o cabelo mais seco, ela também tem que tomar alguns cuidados. A gente está falando bastante dos cabelos oleosos, né? Ela tem que lavar com mais frequência? É o inverso? Como que é? Aí seria o contrário. Nesse perfil de pessoa que tem um couro cabeludo mais ressecado, ou seja, menos oleoso, aí sim lava com menos frequência. Então, aí como você comentou, é o oposto, lava com menos frequência o couro cabeludo. Ah, ótimo. E aí tem uma mania também, que é muito comum, que afeta algumas pessoas, aquela questão de ficar arrancando alguns fios de cabelo. Às vezes Sim. Tem uma região que chega a ficar com um buraco mesmo. Exatamente. Está ligada à questão emocional? Também, isso a pessoa tem essa impulsão de arrancar os cabelos e começa a aparecer áreas com rarefação, com diminuição da quantidade de fios. Então a gente consegue diagnosticar esse tipo de queda de cabelo quando são áreas mais redondinhas, áreas mais localizadas e tem uns fios quebrados. Então com isso a gente consegue fechar o diagnóstico e a gente precisa de ajuda nesses casos. Muitas vezes do psicólogo ou do psiquiatra, porque a gente precisa tratar o lado emocional também, porque senão a pessoa vai continuar puxando esses fios.
Por isso que é muito importante, que é um termo que a gente usa muito hoje em dia, que é multidisciplinaridade. Ou seja, o médico tem que trabalhar em conjunto com outras áreas da saúde, e nesse caso com a psicologia. Uma rede de proteção, né? Igual a gente assistiu na reportagem, que a nossa Isso personagem, mesmo. ela, num problema de estresse, ansiedade, acabou desencadeando aí uma queda bem acentuada dos fios, que ela ficou até com... Ela tinha medo de tomar banho, de lavar o cabelo. Imagina que loucura. Isso assusta bastante, Assusta, né? Tanto que é um dos motivos que as pessoas acabam diminuindo a quantidade de lavagens, aí consequentemente Provoca outras doenças. aumenta a oleosidade e pode levar a caspa. Então precisa de uma orientação adequada para cuidar direitinho dos cabelos. Tem que ter o equilíbrio, né? Sempre. Em todas as áreas. E agora a questão, pós-parto e também pós-Covid, os fios caem muito, doutor. Por que acontece isso? A gente tem algumas imagens para ilustrar aqui. São 2 imagens, olha só. É um desespero, né? Encontrar esse tanto de fios na escova ou nas mãos. Assusta bastante. Aí, puxando aquele gancho do início, quando que a pessoa vai ter uma queda de cabelo mais acentuada? Quando aumenta a quantidade de fios. Se caía 10, 15, 20 fios e passa a cair 100, 200 fios ao dia. Então isso assusta mesmo. E como você comentou, algumas causas é o pós-parto ou pós-Covid. Agora, o interessante é que não ocorre logo depois do parto ou logo depois da Covid. Isso, em geral, demora 2 a 3 meses para depois iniciar essa queda de cabelo. Agora, outro ponto importante é que essa alteração, essa queda de cabelo acentuada, ela tem começo, tem um meio e tem um fim. Então, em média, vai durar 3 a 6 meses. E depois, esses cabelos naturalmente vão voltar a crescer. Por isso que a gente vê as mulheres grávidas, têm o filho, mas não ficam carecas. Sim. Então, o Mas cabelo cai volta bastante. a crescer. Cai bastante, mas depois ele volta. É uma questão hormonal, então? Exatamente, hormonal e fisiológica, faz parte é natural tudo isso. Então, durante a gravidez, as taxas hormonais vão lá para cima. Com isso, o que faz? O ciclo do cabelo, ele fica represado. Ou seja, ele não troca com tanta frequência no dia a dia como a gente vê na pessoa que não está grávida. Só que logo depois que a criança cai, essas taxas hormonais que estavam super altas, elas caem e, consequentemente, esses cabelos vão voltar a ciclar. E com isso leva à queda de cabelo. Tá certo. Por isso que as mulheres grávidas ficam cada vez mais lindas, né? O cabelo está sempre viçoso. Enfim, no próximo bloco a gente vai conversar sobre a higiene ideal para cada tipo de cabelo, tudo bem? Com certeza. Então, você quer saber qual a higiene ideal aí para o seu tipo de cabelo? Fica com a gente, nós voltamos já já. Estamos de volta. O couro cabeludo é conhecido por ser a fábrica de fios, sendo uma estrutura complexa formada por diversos detalhes e terminações nervosas. Possui influência direta no bom funcionamento do organismo e vice-versa. Em outras palavras, cuidar do seu couro cabeludo significa cuidar da sua saúde, como diagnosticar e principalmente como prevenir doenças do couro cabeludo é tema do programa de hoje. Dr. Leopoldo, antes do intervalo, a gente ficou devendo para o pessoal em casa a higiene ideal para cada tipo de cabelo. Qual que deve ser a higiene ideal? Então, sendo bem prático, as pessoas que têm o cabelo mais curto podem fazer uso de shampoos 2 em 1. São aqueles que já vem uma combinação de shampoo com um pouco de condicionador. Já as pessoas que têm o cabelo mais comprido, é interessante usar primeiro o shampoo para limpar bem o couro cabeludo e depois aplica o condicionador fugindo um pouquinho do couro cabeludo, então aplica nos fios, dá uns 3, 4 centímetros e aplica no resto dos fios. Agora é interessante também que use uma vez por semana o shampoo anti-resíduo, porque ao longo da semana acaba acumulando um pouco de resíduos, de sujeira, do próprio condicionador. Então é interessante fazer uma limpeza geral com o shampoo anti-resíduo e também usar uma máscara nos cabelos mais compridos. Então, em resumo, seria para cabelo mais curto usar o shampoo 2 em 1 e nos cabelos mais compridos usar o shampoo, condicionador e uma vez por semana o anti-resíduo com a máscara. É justamente sobre a máscara que eu estava pensando aqui. Qual o tempo ideal? Porque algumas pessoas têm mania de deixar a máscara, sei lá, o dia inteiro no cabelo enquanto está fazendo ali as funções em casa, ou vai dormir com o cabelo com a máscara, enfim. Já escutei que isso não é bom.
Exatamente, não precisa passar o dia inteiro ou ficar cozinhando e depois retirar. Vai rapidinho no banheiro mesmo, durante está tomando banho, aplica a máscara, já retira e pronto, resolve. Tem que ser prático, o dia é muito corrido. E o efeito que ela vai fazer, enfim, em 15 Exato. minutos ou o dia inteiro é o mesmo, né? Perfeito, perfeito. Ótimo, bem esclarecido. Bom, e agora nós vamos falar sobre alopécia, que é uma condição que ocorre no couro cabeludo e que pode afetar também outras áreas do nosso corpo, né? Outras partes. O tipo mais comum é aquela que se manifesta no couro mesmo. Mas a gente vê aqui nas imagens, doutor, que pode afetar a região da barba, né? O que é essa doença? O que provoca? Então, a alopecia areata, como a gente está vendo aqui em algumas imagens na televisão, ela é uma doença autoimune que a própria pessoa gera esse processo inflamatório e o alvo são os fios de cabelo. E como a gente tem fios de cabelo em todas as áreas do corpo, no couro cabeludo, barba, cílios, sobrancelhas, nas outras áreas no membros, então qualquer área realmente pode ser acometido aonde tiver fios. O mais comum que a gente vê é no couro cabeludo. E como a gente está observando aqui algumas imagens, a grande maioria das pessoas vão ter pequenas áreas ovais, redondinhas, com ausência de fios. E a gente não observa alteração da pele, não tem vermelhidão, não tem descamação, é basicamente uma ausência ou diminuição de fios. Esse seria aqui os quadros mais clássicos, o que a gente vê mais no dia a dia, mas tem quadros mais severos que a pessoa pode perder todo o cabelo do couro cabeludo ou até mesmo o cabelo de todo o corpo, do couro cabeludo, sobrancelhas, cílios. E para isso a gente precisa ser um pouco mais agressivo no tratamento também. Não volta. Onde os fios caem, eles não voltam a nascer? Voltam. Voltam? Ai, que notícia boa! Com o tratamento, esses fios voltam a nascer, porque não é um tipo de queda de cabelo que a gente chama de cicatricial, não tem uma destruição dos fios. Esses fios ficam atordoados, ficam hibernando, então com o tratamento a gente tira a inflamação e eles voltam a crescer. Ótimo, boa notícia. É hereditário ou algum fator emocional provoca essa doença? Nesses casos, a pessoa ela desenvolve pessoalmente essa alteração e o emocional pode estimular um novo episódio. Ou seja, o emocional não é a causa, mas ele pode sim estimular a aparecer novas áreas. Porque muitas vezes a pessoa já foi tratada, não tem mais nenhuma área de queda de cabelo desse tipo. E depois de um estresse emocional, acaba aparecendo novas áreas. Daí a gente volta o tratamento e tende a recuperar os cabelos. É bom observar, então, durante toda a vida. Sem dúvida. Tá certo. De repente, você começa a sentir seu cabelo mais ralo, percebe aquelas entradas aparentes. Será que o transplante capilar é uma boa saída, doutor? Então, o transplante capilar, ele vem evoluindo constantemente ao longo dos últimos anos. E cada vez mais a gente consegue entregar um resultado muito natural, que muitas vezes, dificilmente, nem o barbeiro consegue descobrir que o paciente fez transplante capilar. Então, nos pacientes com calvície, que até como você comentou, ou nas entradas, ou aqui na coroa, o transplante capilar realmente é uma opção dentro do conjunto do tratamento para esse paciente. Existem diferentes tipos de transplante? Como que é feito esse processo? Basicamente, o transplante capilar é uma redistribuição dos fios, ou seja, eu tiro de uma área, que seria a área doadora, que na maioria dos pacientes é a parte lateral e a parte aqui de trás do couro cabeludo, e vou transportá-lo para outra região onde está precisando, que em geral pode ser mais aqui na frente ou mesmo aqui atrás do couro cabeludo. E existem duas técnicas. A clássica é que a gente retira uma faixa de pele do couro cabeludo e acaba ficando uma cicatriz linear de orelha a orelha. Fica delicada, fica fina, mas os pacientes hoje em dia eles não querem mais essa cicatriz linear. Então busca uma nova técnica que chama FUE, que no inglês quer dizer Follicular Unit Extraction. Então você tira basicamente fio a fio pronto para serem implantados. Então, em vez de eu tirar uma faixa de cabelo e ter que separar fio a fio, eles já saem prontinhos, separados e organizados para serem implantados no couro cabeludo. E aquele receio de ficar uma cicatriz linear, agora praticamente não ocorre. São pequenos pontinhos que muitas vezes nem ficam perceptíveis. Assim como os outros tipos de transplante, esse transplante outra pessoa pode doar ou é sempre do próprio paciente? Tem que ser sempre da mesma pessoa, exatamente. Porque se a gente lembrar daqueles pacientes que fizeram transplante de fígado ou de rim,
para evitar a rejeição daquele óleo que veio de outra pessoa, eu tenho que usar medicações muito fortes para baixar a imunidade. E nesse caso, como não justifica para a sobrevida, para o paciente sobreviver, não justificaria usar essas medicações que têm efeitos colaterais. Então, para o transplante capilar, a gente sempre vai usar o cabelo da mesma pessoa, que pode ser do couro cabeludo, mas dependendo da extensão, a gente pode pegar da barba ou mesmo do corpo para aumentar a disponibilidade de fios. Entendi, é justamente o que eu ia perguntar agora. Então, ele não pode esperar cair todos os fios, porque senão não vai ter mais daí para tirar da barba, enfim, de outras regiões. Idealmente, é melhor a gente procurar no começo. Começar desde o início da queda de cabelo, o tratamento medicamentoso para estancar esse processo de queda de cabelo da calvície e, se precisar, adicionar o transplante capilar. Então, quanto antes começar, melhor, sem dúvida. Tá certo, doutor. E agora, para a gente concluir, uma questão estética. Por que os cabelos, com o passar do tempo, vão perdendo aí o tom, eles, né, quando a gente envelhece, eles ficam brancos? E a pergunta que não quer calar, dá para protelar esses fios brancos? O que acontece é que tem uma célula que chama melanócito. Essa célula produz o pigmento. Na pele, ela produz o pigmento o resto da vida, mas no cabelo, ela tem um tempo de vida. Isso ocorre por volta até dos 30 anos de idade, em média, as pessoas começam a diminuir essa produção de pigmento. Então, após os 30, a gente começa a ter mais cabelos brancos. Na grande maioria das pessoas, começa aqui nas laterais e depois vai expandindo, porque há uma diminuição da produção do pigmento. E isso, por enquanto, só quem pode ajudar a gente são os cabeleireiros, pintando ou descolorindo os cabelos. Entendi, não tem um jeito natural, mas enfim. Doutor, muito obrigada, esclareceu inúmeras dúvidas aqui. O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais. Se você tem alguma sugestão de pauta também, manda por aqui pelo nosso Instagram. Até a próxima!